chamar o nosso próximo painel. E eu convido para entrar a Denise Tchemi, que é médica da saúde israelita da Albert Einstein, o Henrique Rego, médico geriatra também da Albert Einstein, e a Regina Chamon, que é médica certificada em gerenciamento de estresse da Harvard e colunista da revista Boa Forma. Boa sorte, pessoal. Chegou? Chegamos, gente. Boa tarde para todos. Meu nome é Henrique e é com muita alegria que eu volto para esse congresso de felicidade na 5ª edição, depois de ter vindo nos 3 primeiros em São Paulo sozinho para cá sem conhecer ninguém, sem nem saber o que eu estava vindo fazer aqui. E fiz muitas amizades, conheci muitos amigos. Na 4ª edição não pude vir porque no exato final de semana eu fui cantar e tocar num festival de música lá na Bahia, com 2 amigos que eu conheci aqui no palco se apresentando, dando palestra no ano anterior, que era o Gustavo Tanaka e o Thiago Berto, 2018. Então, 2016, 17, 18, 19 a gente estava lá na praia. E agora de volta. Então, assim, para mim é muito especial, é muito emocionante saber também as pessoas que estão aqui presentes, muito importantes para mim. Então, quero pedir perdão se em algum momento eu não der conta de falar, de cantar. E nesse retorno, ter o prazer e a honra de estar junto de pessoas tão amadas, tão especiais para mim, tão queridas, que eu tanto admiro, profissionais que eu admiro demais e mais do que isso, pessoas extraordinárias, maravilhosas, que são essas 2 queridas aqui que eu quero apresentar para vocês. Obrigada, Henrique. Pessoal, a gente está muito nervoso, olha só, tá? Isso aqui é a primeira vez. Somos médicos e eu brinquei que para a maioria dos nossos colegas, o mais normal, tá bom assim? Seria a gente estar num outro congresso, que acabou ontem à tarde, que era o de cuidados paliativos. Afinal de formação, eu sou oncopediatra, a Regina vai contar para vocês, mas ela é hemato, né, Rê? Posso já dar esse spoiler. E o Henrique, paliativista, e geriatra, sim, e médico de família, e clínico geral, e músico, né, Henrique? Enfim. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu recebi o convite do Gustavo Arnes para estar no congresso de 2020, e aí veio a pandemia e mudou tudo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, obrigada por essa oportunidade, por vocês continuarem com a gente. A gente achou que todo mundo ia meio que pegar o voo e ir embora. Não deu muito certo, né, Rê? E eu vou passar a palavra para a Regina. Gente, boa tarde a todos. A gente está muito feliz de estar na casa do Henrique aqui, tomando um café com ele e com todos vocês, para falar desse tema, que é um tema muito caro para cada um de nós aqui. Apesar da gente ser médico, a gente não quer falar sobre doença, a gente quer falar sobre saúde. E a gente começou a pensar o que a gente ia falar aqui para vocês, com essa coisa de que saúde é uma coisa muito séria, e a gente quer exatamente tirar essa ideia de vocês, né? Como a Tia me falou, nossas experiências dentro da medicina são um pouco diferentes. Eu trabalhei e ainda trabalho com pacientes em tratamento de câncer, mas eu fui muito encaminhada para a área do controle do estresse. E eu vou contar para vocês que eu estou bastante estressada aqui. Então, a gente vai passar por várias coisas no que se fazem essa interface entre saúde, felicidade, estresse. E para começar falando sobre isso, eu acho que a gente queria começar falando sobre o que é a saúde, né, Henrique? Sim, porque eu sei que para muitas pessoas não é muito novidade, mas eu imagino que para muitos daqui seja, no mínimo, curioso ver 3 médicos num evento de felicidade, né? Afinal de contas, felicidade é algo que remete à diversão, à alegria. E o médico é um representante da saúde, né? E saúde é coisa séria, né? Assim que a gente escuta, né? Como se não fosse possível um médico ser sério e ser sensível ao mesmo tempo. Como se não fosse possível um médico ser sério e ter uma vida leve e ser divertido. Então, digo pela minha própria experiência, o tanto de tempo que eu tive vergonha de dizer para as pessoas que
que eu sempre gostei quando os palhaços iam para o hospital e ficavam atuando lá, levando alegria e sorriso para os pacientes, para os profissionais. Que eu gostava de cantar, de levar um instrumento para o hospital, eu levava com vergonha, né? Porque eu achava que os meus amigos iam achar que eu era menos médico por causa disso. Então, hoje passou essa vergonha, hoje tem hospitais que eu entro só para ser palhaço, já fiz formação de palhaço, já vários hospitais que eu já entrei só para cantar. Então, esse é o meu caminho de cura. Então, é minha estrada de cura transformada em propósito. E aí... essa história de saúde e felicidade, né, a própria OMS fala sobre saúde. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, né? A organização suprema hoje, assim, no mundo, em termos de responsabilidade sobre as discussões em relação a esse tema. E o conceito de saúde da OMS fala assim, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, uma coisa muito interessante que a gente acha que ele traz é o fato de já dissociar a saúde de doença, né? Os médicos, a gente é muito assim na nossa formação. A gente se forma aprendendo muito sobre doença, mas não sobre como se relacionar com as pessoas. Não é muito forte da faculdade de medicina. Tem sido cada vez mais diferente, mas ainda não é uma diferença significativa. Então, isso é uma coisa legal, mas assim, ó, presta atenção. Estado de completo bem-estar. Completo bem-estar. O que é que eles querem dizer com isso? Que ninguém tem saúde, né? Para poder você ter saúde, você tem que ter um estado de completo bem-estar. Então, essa é uma das maiores críticas a esse conceito. Então, a gente quer também lembrar aqui sobre essa desmistificação, né? E a coisa mais óbvia é a palavra que tem no meio do conceito. Saúde é um completo estado de bem-estar. Ninguém está inventando, sabe? A gente não está inventando, ninguém está trazendo nenhuma novidade. Esse conceito tem 75 anos e não é à toa que a pós-graduação mesmo que a gente fez, o tema que a gente dá aula também, bases da saúde integrativa e bem-estar. Né? Não por acaso tem um programa que terminou há pouco tempo numa rede de TV conhecida no Brasil, chamado Bem-Estar, onde a maioria dos convidados eram médicos. Entende como é isso que a gente quer começar a trazer essa associação. E que, por outro lado também, né, Henrique? O Henrique enfatizou aqui o completo. Eu queria fazer um desafio, gente. Tem alguma única pessoa aqui que está em completo bem-estar físico, emocional e social? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão nesse completo? Temos 1, 2, 3 pessoas em 2.000. Vamos pegar depois a receita com essa turma aí. Mas quando a gente fica com esse conceito da OMS de completo bem-estar, muitas vezes a gente sente que quando a gente não está nesse completo bem-estar, a gente falhou, né? E aí eu queria trazer um conceito um pouquinho diferente para vocês. Tem um outro pensador da saúde chamado Huber, que ele diz que saúde é a capacidade de autorregulação e de adaptação. E quando a gente pensa que a gente pode ser capaz de se adaptar, que o nosso próprio organismo pode ser capaz de se autorregular, quando a gente adoece, o adoecimento é algo natural da nossa vida. Todos nós vamos adoecer em algum momento. Então, não existe falha, né? Existe um processo natural do nosso corpo, que é o adoecimento, e que mesmo quando a gente adoece, a gente consegue se adaptar. E assim a gente consegue ter saúde mesmo dentro do contexto da doença, né? Então, a gente não precisa se sentir errado quando a gente adoece. Na minha experiência com pacientes oncológicos, muitas vezes eu vejo pessoas que me falam, poxa, doutora, mas eu fiz tudo certinho. Eu comi direito, eu fazia atividade física, eu dormia bem, eu tinha boas relações e eu estou com câncer. O que eu fiz de errado? Então, a gente não fez nada de errado. A gente pode adoecer, está tudo bem de adoecer. Dentro da cultura indígena, isso é muito forte. O adoecimento faz parte da experiência da saúde. Então, por que não a gente olhar para a nossa capacidade de adaptação a isso? E por que não a gente fortalecer os nossos recursos de adaptação quando a gente está passando por um momento do nosso contínuo de saúde e doença, que é um momento de doença, né, Henrique? Acho que isso torna mais natural.
Eu vejo muito a saúde, aliás, a doença, o adoecimento, como um convite. Tem um ator que fala, um convite criativo da vida, né? Tem um livro que fala a doença como caminho, né? Não tem erro na estrada, né? É só a gente ajustar o olhar para compreender o que está acontecendo e compreender a mensagem que a vida está nos dando. E tem um conceito muito interessante chamado Disability Paradox, é o paradoxo da deficiência, né? Que fala que pessoas que têm o diagnóstico de alguma doença séria, eventualmente muito incapacitante, que impõe uma condição de vida cheia de limitações, de mudanças, convidam essa pessoa para viver de uma forma diferente, de modo que essa pessoa passa, por causa dessa doença, a experimentar a vida de uma forma muito mais feliz. Então é isso que a gente quer dizer, não é por causa que você tem uma doença que você não pode ser feliz. Muitas vezes a doença é exatamente o que você precisava para ser mais feliz. E o contrário também, talvez você já tenha ouvido falar do Matthieu Ricard, um monge budista francês, assessor pessoal do Dalai Lama, tradutor. Ele foi em algum momento, alguns anos atrás, considerado pesquisado, né? O cérebro dele, toda a ativação neuronal, como o homem mais feliz do mundo, né? Então, quem se atreveria a dizer que o Matthieu Ricard nunca pode adoecer, né? Então, não é sobre isso, tá, gente? A gente sabe que o processo de adoecimento tem diversas causas físicas e biológicas. Cada vez mais a gente entende os caminhos emocionais. A ciência vem explicando isso com a psiconeuroendocrinologia, né, mostrando a explicação por trás disso que intuitivamente todo mundo sabe que acontece, né? Alguém está mais deprimido, passa por uma situação muito pesada na vida que não consegue enfrentar de forma suficiente, vem um processo de adoecimento. Então essa é uma ideia que a gente quer aqui lembrar para todo mundo desde já. E aí, na sequência, essa frase aqui que a gente gosta muito, né? Que para ter saúde é preciso se cuidar. Aqui tem sido falado isso aqui, né? Mas só se cuida, ou só se cuida bem, só se cuida bem de si, quem é feliz. Quer ver a contraprova disso? Alguém aqui já teve depressão? E não tem vergonha de dizer que teve? Alguém aqui já conviveu com alguém com depressão? De perto, assim? Mais pessoas ainda, né? Já viram que essas pessoas, numa condição de muita tristeza, assim, não dá nem vontade de se cuidar? Eu lembro de ter ficado num sábado, 3 horas da tarde, no sol, em cima da cama, suado, e eu não tinha vontade de levantar para tomar banho. Não tinha energia. Então, eu não me sentia feliz, não via valor em mim naquele momento, não me sentia motivado para cuidar de mim. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental a gente lembrar, só se cuida bem quem é feliz. E outra coisa, só se cuida bem de si quem se conhece. Tem uma amiga minha chamada Andréa Asnar, que ela está aqui em algum lugar, acho que ela está para lá. Um dia, em 2017, no segundo Congresso de Felicidade, a gente se encontrou naquelas mesinhas lá na praça de alimentação, e a gente escreveu num guardanapo, assim, uma coisa que hoje tenho falado até em aula, que o Gustavo já falou na primeira fala dele aqui sobre autoconhecimento. Tantas pessoas já falaram a importância do autoconhecimento, porque você vai cuidar de você, né? Beleza, você. Quem é esse tal de você? Como você vai dar para você o que você precisa se você não sabe quem você é? Se você começa a entender quem é você, você começa a dar para você o que você precisa. Então, aos poucos, a gente começa a se envolver num processo de autocuidado, a partir do autoconhecimento. E são 2 processos que se retroalimentam o tempo inteiro, porque quanto mais você se conhece, mais você descobre o que pode ser feito por você, e você começa a tentar fazer, experimentar. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Essa comida não é muito bom para mim, essa hora de dormir não é muito bacana, tentei meditar, não consegui muito, vou andar de bicicleta, vou cantar, sei lá. Descubra o que é melhor para você. E nesse processo de autoconhecimento e autocuidado, de alguma maneira, não quero ser piegas aqui, nem pretensioso, mas
Isso tem algo a ver com propósito. A vida começa a fazer sentido, você começa a se entender qual é o teu lugar na vida. Parece que você começa a se encaixar, a se encontrar um jeito de funcionar, de fazer parte de algo, de se sentir parte, de entregar para o mundo os teus dons. Nesse momento você experimenta uma direção na vida que faz sentido. Isso é o que eu sinto que é propósito. Se você nesse momento está sentindo alguma coisa, ou sentiu em alguma apresentação aqui, um calorzinho aqui, coração quentinho, falou, caramba, esse é o lugar que eu queria estar. Esse é está perfeito, é aqui, nesse momento eu estou no lugar ideal. Isso é propósito. E experimentando esse propósito, gente, ser feliz e ter saúde é um pulo. Então é isso que eu muito acredito, autoconhecimento, a gente começa a se cuidar, clareia o que a gente está fazendo nesse mundo, as coisas começam a se encaixar e ser feliz se torna mais fácil. E saúde também vem junto, né? É isso que a gente vai falar um pouco mais ainda. Agora, gente, vamos lá, na sinceridade. Quem aqui já passou numa consulta médica em que o médico ou a médica falou para vocês desse jeito que o Henrique falou sobre o autocuidado? Quantos? Henrique, que papo é esse que você está trazendo aqui? E essa é a realidade que a gente vê, não é verdade? Nós médicos, na nossa formação, na nossa cultura, e não só acho que os médicos, outros profissionais da saúde, a gente está tão acostumado a ouvir as queixas que a pessoa traz, já pensando em que diagnóstico se encaixa, em que exames eu vou pedir, que hoje a gente precisa, por exemplo, da slow medicine, que tem a bandeira de mais tempo, mais conversa e menos exame. A que ponto nós chegamos? Em que ponto nós chegamos na saúde, em que a gente precisa trazer um conceito novo, a gente vai falar disso, né, da medicina integrativa, da medicina do estilo de vida, a gente sabe que tem pessoas aqui também que conhecem, e toda vez que eu falo com os nossos alunos, eu costumo trazer isso. É um pedido, é um apelo para o valor que tem a relação humana, a gente precisa resgatar isso. E a gente combinou nesse slide aqui, porque está tudo combinado, né, gente? Vocês sabem, que a gente ia falar um pouco da gente, porque os profissionais da saúde são os que pior se cuidam. Vocês sabiam disso, né? A gente não é exemplo para ninguém. Talvez por isso vocês não sigam o que a gente fala para vocês fazerem, né? A gente manda vocês fazerem. Na nossa fala está assim, eu convenci o paciente ou a paciente a fazer. Quem é que convence alguém? Então, em vários países, o salário é acrescentado de acordo com as metas que são alcançadas, a mudança do paciente. O paciente muda, tipo, o médico ganha mais dependendo do número de pacientes que ele consegue convencer a parar de fumar, coisas desse tipo. Mas a gente vai pedir para a Regina começar, porque a Regina é o exemplo aqui melhor de nós três. Então, Regina, fale um pouco sobre como você se cuida, o que te faz feliz, Rê? Gente, eu acho que eu apresento um podcast chamado Desestresse, e eu brinco que eu tenho um mantra que eu falo em todos os episódios, que eu falo que saúde a gente cultiva todos os dias. A gente não dá isso como ganho nunca, é um cultivo diário. Então, hoje de manhã, a professora Lucilena usou o exemplo de uma plantinha, né? O que a plantinha precisa para ser feliz? A gente põe água, dá um pouquinho de sol. Mas como é que a gente cuida dessa plantinha? A gente vai lá, põe o dedo na terra, vê se a terra está seca, se precisa de água, ou se encharcou demais, vai ficar um pouquinho sem água. E com a gente é a mesma coisa. Como é que eu observo o que está passando dentro de mim? O médico não sabe o que está dentro de mim, ele não sabe o que eu estou sentindo, ele não sabe o que para mim é melhor. Ele sabe um guideline, um conceito, uma diretriz, mas quem está dentro do meu corpo sou eu. E para mim, como a gente vai contar nossas experiências, eu encontrei esse caminho de me observar dentro das práticas contemplativas. Para mim, a meditação fez esse papel de me dar um momento de observação, de reconhecer o que eu estou sentindo, qual que é a minha necessidade nesse momento.
E a partir desta necessidade, eu vou buscar aquilo que eu estou precisando. Então, o exercício físico, o alimento, eventualmente um remédio, são estratégias para atender a uma necessidade. Mas se eu não sei qual que é a minha necessidade, não adianta eu usar a estratégia do vizinho que não vai funcionar. Então, para mim, a meditação funciona muito bem. Mas será que a meditação funciona muito bem para a Tieme? Direto assim, era para o Henrique. Gente, eu já tentei. Eu já tive aquela sensação de sentir, isso é verdade, um pernilongo pousando suas 6 patinhas, são 6, né, que eles têm? Enfim, no meu ombro, e eu pensei, nossa, eu consegui chegar nesse lugar. Por um tempo bom eu fiz yoga, mas eu acredito que tenha várias pessoas aí como eu, depois que eu tive a minha filha, que tem 4 anos, eu não consegui voltar mais para esse estado. As mães que conseguem, parabéns, me ajudem. Mas eu descobri que existem outras formas, como a Regina disse, de cuidar um pouco aí dessa plantinha que precisa ser regada e olhada. E há cerca de 1 ano, eu me encontrei no coral do hospital onde eu trabalho. Então, é um coral multiprofissional, tem pessoas de todas as áreas, então, somos médicos, enfermeiras, tem o técnico do laboratório, tem o técnico da manutenção, tem a camareira, enfim, está todo mundo junto ali. Eu sempre gostei de esporte coletivo, uma filha única frustrada, sempre busquei tudo no coletivo. E aí foi no coral que eu encontrei, talvez seja a minha desculpa, mas a minha meditação. Por quê? Exige concentração, exige presença, atenção plena. Se eu não estou atenta aos comandos da maestrina, se eu não estou atenta à voz dos meus colegas, eu não vou estar fazendo um bom trabalho. E olha o mais lindo para mim do coral, eu sou fã mesmo de carteirinha. O intuito não é você se destacar, não é a sua voz que tem que aparecer, é a voz do todo, do coletivo. Se a sua voz está sobrando ou aparecendo, você tem que se autorregular. Então, atualmente, essa é a minha prática. A gente tem ensaios presenciais 1 vez por semana, online, desde a pandemia, mais 1 vez por semana, e fora todas as vezes que a gente tem que ficar estudando e decorando a letra. E como o meu repertório é meio ruim, eu não conheço quase nenhuma letra de música, então eu tenho que ficar decorando e não pode cantar com a pastinha. Então já viram, esse é o meu exercício. E você, Henrique, falando em música? Não vai ter palhinha, tá? Porque eu só canto com o coral. Não vou cantar, não adianta. Vai ter música, só não vai ter coral. Mas a gente pode contar com o coral da plateia, né? Então, para mim, eu também não tenho facilidade, nunca tive, de parar para meditar, mas a música foi um caminho que tem me ensinado como uma prática contemplativa, né? Se naquele momento você está ouvindo uma música, 3 a 5 minutos, você se dispõe a simplesmente ouvir aquela música e só isso é uma prática de mindfulness, de atenção plena, né? Então, isso funciona para mim, sobretudo quando eu toco também. Tocar e cantar, para mim, é uma coisa que eu aprendi, o bem que me fazia. Então, essa vai ser tipo minha meditação. Comecei a fazer cada vez mais e comecei a me sentir mais feliz, né? Por quê? Ô Henrique, eu vi que em quase todas as palestras, as pessoas passaram algumas técnicas para vocês, né? E a gente não combinou isso, mas vamos falar para o pessoal qual é a chave ali da resposta de relaxamento. Acho que cabe aqui, né? Porque Sim. O Henrique trouxe isso, cantar e tocar, meditar, enfim. A gente precisa deixar alguma coisa para eles, Qual né? o ponto em comum, a prescrição médica. E o que os meninos vieram falando, eles foram cada um falando do seu jeito. Mas o que é... A gente tem uma resposta de sobrevivência muito importante no nosso corpo, que ela se chama resposta de estresse. Quem aqui acha que estresse é uma coisa ruim? Estresse é ruim? Estresse é ruim. Estresse é o que faz a gente sobreviver. Estresse é bom, sem o estresse a gente não sobrevive. O que é ruim? É ruim o estresse que se prolonga, que fica muito tempo ali com a gente. Mas o nosso corpo tem uma sabedoria natural.
E essa sabedoria se chama resposta de relaxamento. Ela é como se fosse o antídoto para o nosso corpo desligar o estresse quando ele é desnecessário. E para a gente fazer isso, a gente precisa de 2 elementos. Qualquer coisa que tenham esses 2 elementos induzem o relaxamento na gente. Primeira coisa é algo repetitivo. Pode ser um movimento físico, como uma caminhada, como nadar, pedalar, como bordar, como cantar, como respirar. Pode ser uma repetição mental. Cantar uma coisa repetida, várias vezes o mesmo som, rezar, fazer uma oração, repetir um mantra, repetir uma frase que você gosta. Então, qualquer coisa que seja uma atividade repetitiva, e a gente associa isso ao fato de que a gente traz a nossa atenção para essa repetição. Toda vez que a gente se percebe distraído, e a gente vai se distrair, é normal, a nossa mente foi feita para produzir pensamento, ela não para de pensar. Então, toda vez que a gente se pegou ali distraído da repetição, a gente volta, atenção na repetição. Daqui a pouco distraiu de novo, volta. Então, hoje de manhã a gente fez esse exercício com a monja Coen. A gente trouxe a atenção para a nossa respiração. E a gente pode fazer isso, gente, alguma coisa que é repetitiva, prestando a atenção, a gente pode fazer isso com quase tudo no nosso dia, né? Trazer pequenas pílulas de relaxamento durante o nosso dia, de autorregulação, de adaptação. Aqui a gente tem um remédio, entre aspas, para a nossa saúde, né? Então, acho que para vocês levarem essa lembrança, como é que eu mesmo posso me regular, me trazer para o equilíbrio? Qualquer atividade repetitiva, fazendo com atenção, distraiu, volta, distraiu, volta. Porque do que a gente está falando, né, gente? Cadê? Não passou? Não. Durante uns 2 anos, eu perguntei para quase todos os meus pacientes, eu fiz essa pergunta aí, Eles chegavam para mim e falaram, tá bom, você está pedindo ajuda em relação à sua saúde. Tá. Você quer ter mais saúde? Quero. Mas vem cá, você quer ter mais saúde para quê? E eu lembro algumas respostas, né? Uma senhora falando, eu quero ter mais saúde porque eu tive infarto, respirando com dificuldade, quero me reabilitar porque eu gosto muito de viajar com meu marido. Outro senhor que tinha separado da esposa e queria encontrar o filho, jogar futebol. Ele falou, eu quero ter mais saúde, diminuir meu peso, melhorar minha dor no quadril, porque eu gosto de jogar futebol com meu filho. Mas por quê? E você gosta de viajar, mas por que você gosta de viajar? Você quer viajar por quê, doutor? Porque isso me faz feliz. E aí eu perguntava, então você quer ter mais saúde porque você quer ser mais feliz? Isso, exatamente. Então isso para mim, muito mais importante do que cada pessoa que escutou essa pergunta, foi importante para mim, foi minha grande descoberta. Nesse período eu descobri que a minha função como médico, no fundo, era ajudar as pessoas a serem mais felizes. Porque quando elas iam me procurar, elas queriam ter mais saúde, mas no fundo elas querem ser mais felizes. Quando a Tia me fala que encontrou no coral, eu conheço essa menina depois que ela começou a cantar, ela é mais feliz. Olha o olho dela brilhando falando do coral, como ela estava falando para vocês, né? Então, assim, no fundo, quando a gente busca ter mais saúde, a gente quer ser capaz de realizar algo que a gente considera importante, que a gente dá valor, que faz a gente feliz. O Henrique, sabe o que eu lembrei? Que por causa do coral, ou porque eu quero ser mais feliz, eu resolvi tratar minha rinite, que me acompanha desde que eu me entendo por gente. E há muitos anos eu sei que eu tenho rinite, é óbvio, quem tem rinite sabe que tem, os outros todos sabem que tem. Meu marido, a gente está junto há quase 10 anos e eu perguntei para ele, né, e o que você acha da minha rinite? Você acha que assim, é mais na primavera, é mais no inverno? Ele, é o tempo inteiro, desde que eu te conheço tem rinite e é péssima e horrorosa. E mesmo sabendo disso, eu deixava para lá. Só que para cantar, eu percebi que é importante a gente puxar o ar. A gente precisa do fôlego para cantar. E isso me levou a recentemente, não faz nem um mês, a buscar um otorrino, né? Sei lá, o 1000º otorrino que eu já fui na minha vida, para poder me tratar. E eu precisava achar alguém que fizesse, que conversasse assim, né, sobre as coisas que eu acredito como o Henrique está trazendo. E quem me indicou o otorrino, isso vocês não sabem, foi a minha
maestrina, porque ela falou, olha, eu tenho um otorrino maravilhoso, e ela me mostrou a foto no WhatsApp. Teve algum palestrante que falou sobre a sincronicidade, né? Acho que foi o próprio Jorge aí, não me lembro exatamente quem foi. E quando ela me mostrou a foto, gente, era um veterano meu da faculdade. Eu falei, não acredito que é o Oswaldo. Eu vou fazer quase 20 anos de formada. E eu entrei no consultório dele e ele falou, nossa, você, há quanto tempo você não mudou nada? Eu, não mudei nada em 20 anos, né? Então, é isso. Cantar me levou a querer me cuidar e a utilizar aí do arsenal terapêutico, né, que for necessário para isso. E vocês? Regina? Gente, acho que isso tudo que a gente está trazendo, né? A tia me foi falando, eu fui no otorrino, ele me deu o remédio. E conforme a ciência foi evoluindo, o que a gente percebeu é que a gente foi fazendo uma análise cada vez mais minuciosa das doenças. Então, hoje, por exemplo, no consultório do otorrino, ele consegue colocar um aparelhinho dentro do nariz da Denise, que ele vê até a alma dela ali, né? A gente conhece as doenças no gene que causa a doença, né? Então, a gente saiu de um corpo, passou a conhecer um sistema, passou a conhecer um órgão, passou a conhecer uma célula. Dentro da célula, no núcleo, que está lá no DNA, a gente sabe o que causa a doença. E por fazer essa análise tão profunda, a gente perdeu um pouco a perspectiva. A gente, às vezes, esquece que é uma pessoa que está doente, né? E quando a gente pensa nesse saúde integrativa, é simplesmente a gente fazer o caminho de volta, né? É super importante essa análise, é importante a gente conhecer de onde a doença vem, porque isso permite que a gente desenvolva muitos tratamentos. Hoje a gente tem tratamentos contra o câncer que vão nesse gene que está doente, né? Então é muito importante essa análise, mas a gente precisa agora fazer esse caminho de volta para uma síntese, sair do gene, a célula, o órgão, o sistema e olhar a pessoa que está doente, né? Dar esse zoom out e olhar a pessoa. Então, isso que a gente está falando aqui de novo, isso que a gente está falando para vocês, é o que a medicina integrativa traz de novo, entre aspas, né? É a gente olhar uma pessoa que está com uma condição de saúde naquele momento, né? Mas não é a gente que está inventando isso, viu, gente? Não foi a Regina que inventou, não foi o Henrique, não foi a Denise. Tem mais gente falando isso. Isso é um conceito que está dentro dos maiores órgãos reguladores da medicina, né, Denise? Vou passar aqui. Que juntar tudo que tem, isso é novo, mas resgatar esse humanismo, essa relação, isso não é nada, né, de tão novo assim, é mais um resgate, né, time? Então, esse conceito que a gente quer trazer para vocês. Vocês podem ler o conceito, temos até uns ex-alunos aqui da nossa pós conosco, né? E a medicina e a saúde integrativa, é importante a gente incluir medicina e saúde, porque às vezes a medicina remete ao adoecimento, a sinais e sintomas, a tratamento. Então, o conceito foi ampliado para medicina e saúde. Reafirma a importância dessa relação de parceria. Olha que loucura, parceria entre o paciente e o profissional, porque como a Regina trouxe, os pacientes conhecem mais de si mesmos do que qualquer profissional que ele vá procurar. Não importa a classe social, o nível de escolaridade, a pessoa conhece mais de si do que aquele profissional que ele está buscando. Ela é focada na pessoa no seu todo, e o todo é o que cada um achar que é esse todo naquele momento. Pode ser o bio, psicossocial, espiritual, financeiro, o que quer que seja. Mas para eu saber do todo, eu preciso perguntar: qual é o seu todo hoje? Ela é informada por evidências, isso é importantíssimo. Eu quero honrar aqui o nome do Dr. Herbert Benson, que descreveu a resposta de relaxamento que a Regina trouxe aqui para a gente, na década também de 70. Não é novidade, e a gente não tem isso na nossa formação. A gente só aprende sobre o estresse, sobre o sistema nervoso simpático, e esquece que a autorregulação é o parasimpático e que através dessas práticas integrativas a gente consegue se autorregular.
e ela faz uso de todas as abordagens terapêuticas, de estilo de vida adequadas, profissionais e disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. Esse é o conceito do consórcio acadêmico de mais de 70 centros universitários e hospitais aí nos Estados Unidos. Então, Harvard, Stanford, Dana-Farber, Johns Hopkins, o que vocês quiserem vai estar lá. Mas a gente queria traduzir esse conceito de uma maneira mais integrativa. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra forma. Antes disso, eu quero lembrar que uma coisa que nesse conceito não traz, mas é muito forte para nós, que é o conceito de autorresponsabilidade, né? A gente já falou sobre isso aqui no Congresso, mas a gente lembrar que ninguém cura ninguém, né, gente? A única forma de curar, a única forma de ser curado é curar-se. Curar-se é a única forma de ser curado, um princípio de autocura, e o que nos é oferecido são ferramentas. No mais, a gente chama de integrativo porque não é possível dissociar, né? Mente, corpo, espírito, emocional, que seja, são componentes indissociáveis de cada indivíduo. Para nós, durante o nosso tempo de formação, era complicado falar isso para as pessoas. As pessoas perguntavam: o que é isso que você gosta agora, que você tanto se anima e vai para a aula e conversa, né? E o que você faz? Eu não sabia explicar. E aí, nessa época, no final do curso, a gente era convidado a apresentar o TCC, eu fiz o meu sobre música, e os professores falavam, né? Minha professora, que a gente podia entregar um presente para a turma. E aí, na época, eu estava ouvindo muito uma música chamada Trem Bala, da Ana Vilela, né? Linda, que eu quero honrar aqui. E na minha cabeça ficava aquela música, estava vindo umas ideias sobre o que eu estudava. E eu falei: eu vou aprender isso aqui, porque aí, se eu contar para as pessoas o que eu penso sobre a medicina integrativa, o que é para mim, de repente eu estou dando um presente para os meus amigos, para eles também contarem para os amigos deles o que é. Então eu vou apresentar para vocês aqui uma outra forma de falar o que a gente está falando. Obrigado. Falei que ia ter música, né, gente? Não é dominar todas as terapias do mundo para si. É sobre acolher e querer ajudar quem procura por ti. Não é só meditar ou saber recitar um mantra de cor. É sobre lembrar que ali do outro lado há alguém que sofre. É saber que somos integrativos ao olhar o cenário envolvido, contextualizar. Família, trabalho, valores e a história de vida devemos sempre analisar. Não é ser legal e dar um sorriso na hora do adeus. É sobre escutar e sentir o motivo que o comoveu. É sobre estar aberto, sempre disponível para conexão. E assim construir verdadeiramente a comunicação. A gente se esquece que tudo na vida tem uma razão para existir. E às vezes ficamos perdidos, pensando que é muito difícil se sentir feliz. Não é prescrever só medicamentos que podem curar. É reconhecer que nossa missão principal é cuidar. Também não é só achar uma doença e saber tratar, pois toda pessoa é uma unidade sem se separar. O alto
cuidado é o foco. Se o estilo de vida saudável se quer construir, a vida é tão bela, parceiro. Não somos meros passageiros, vamos conduzir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Não perca seu brilho nos olhos. Inspire-se e sinta o poder da autocura em si. A vida é tão bela, parceiro. Perceba todas as razões que temos para sorrir. Obrigado. Ele tirou 10, tá, gente? E, gente, a gente aqui num congresso de felicidade, acho que a gente consegue ver várias razões para sorrir, né? Mas, e quando a gente estava lá no meio da pandemia? Será que lá a gente também encontrava razões para sorrir? Esse foi um momento bem difícil. Hoje eu sou médica da saúde populacional de um grande hospital e um dos meus trabalhos é levar a medicina e a saúde integrativa para os nossos colaboradores. Então, imagina, no final de 2019, a gente estava planejando um programa lindo para levar a promoção da saúde para os nossos colaboradores, porque, afinal, integrativa é a promoção da saúde. E vem a pandemia e vira tudo de cabeça para baixo. E o que a gente podia fazer? E eu me dei conta da onde a gente poderia chegar quando o veterinário do meu cachorro, do Fox, são gêmeos, tá? Minha filha e o cachorro, os dois têm a mesma idade ali. Quando o veterinário disse para mim, nós podemos ser convocados. Convocados para quê? Para ajudar na linha de frente, a entubar as pessoas se precisar. Quê? Daí eu parei para pensar, eu vou preferir ser entubada por um veterinário do que pela nutricionista ou a psicóloga, né? Porque o veterinário é um médico. Estou só brincando aqui para descontrair, mas será que a gente ainda lembra tudo que a gente passou? E o que a gente podia levar para aquelas pessoas que estavam na linha de frente? Eu tive a oportunidade de ir para o hospital de campanha do Pacaembu, para estar ao lado dos colaboradores. Nós levamos práticas integrativas, práticas que pudessem ativar a resposta de relaxamento por 5, 10, 15, 20 minutos que fosse, o tempo que desse, para que eles pudessem aguentar e estar lá. E eu vou pedir para o Henrique contar um pouquinho dessa experiência também, né, Henrique? Porque eu acho que ele viajou aí pelo Brasil, também levando um pouco desse cuidado, porque na linha de frente eu não podia estar, mas teve um outro lado em que a gente pôde ser útil. E só uma coisa que eu lembrei, né? A Verusca perguntou aqui, falou sobre burnout, bem pouca gente levantou a mão, acho, né? Mas, gente, burnout, o esgotamento físico e mental, só tem quem gosta do que faz, quem se importa com aquilo que faz. E eu vivenciei isso em março, logo no pico ali da pandemia, e depois uma crise de ansiedade aí em outubro. E eu percebi que eu estava tão afoita para poder ajudar essas pessoas que eu estava esquecendo de cuidar de mim. Então, não é um lugar fácil também, mas não tenham vergonha de admitir, porque só tem burnout quem se importa com aquilo que faz, tá? Não tenham vergonha de expor esse fato, porque a gente precisa olhar para isso tudo. Mas vamos falar dos seus hospitais de campanha aí, Henrique.
Eu tive burnout também durante a pandemia e eu aprendi uma coisa que me marcou muito, porque eu fui para a linha de frente, eu estava mais perto da atuação clínica, ainda a TM tem feito menos hoje, né, está atuando mais em outra linha, né? Mas eu fui dar plantão e eu sempre levava meus instrumentos onde eu estava e não foi diferente. Em Manaus estava faltando médicos na época e eu fui ajudar, eu não sabia como eu podia ajudar melhor. Eu falei, o que eu mais sei fazer, o que mais as pessoas precisam agora, não faz sentido para mim ficar em casa, e foi uma experiência muito engrandecedora para mim. Só que aí a sensação que eu tinha que eu estava fazendo muito, que eu queria fazer pelas pessoas, eu esqueci, eu entendi errado, eu estava fazendo muito por todos, só que eu esqueci de que o todos devia incluir eu. Eu não me incluí no todo, e isso aí foi o momento em que eu me dei conta que eu estava drenando minha energia, perdendo minha energia para entregar para o outro. Então, a música foi um canal, sempre me engrandeceu muito e me trouxe conexões, experiências maravilhosas, mas foi um caminho de aprendizado para mim também. A Regina também, como foi, Regina, durante a pandemia? Durante a pandemia, acho que todo mundo se voltou um pouquinho para querer se cuidar, né? A gente se assustou. E foi um período de muito estresse. Então, nesse momento da pandemia, como hoje o meu principal foco de estudo é o estresse, foi um momento em que, de repente, as pessoas se voltaram para querer entender o que é o estresse, o que ele faz com a gente e como é que a gente pode lidar melhor com ele. Então, eu acabei fazendo muitos cursos e comecei esse projeto do podcast, o Desestresse, né, para levar essas informações para um número cada vez maior de pessoas, para a gente ver que existem muitas possibilidades para a gente se cuidar. E a gente vê que a natureza, ela pode mostrar muita coisa para a gente pode aprender muito através da natureza. A natureza se autorregula, né? Quando a gente tem, esses dias a gente tem falado muito sobre a Chapada dos Veadeiros, encontrei várias pessoas que foram para lá, e se você olha na vegetação, a gente vê algumas plantas que se queimaram toda por causa do clima e, de repente, essa planta renasce. Tem ali uns galinhos verdes que começam a renascer de uma planta que a gente achava que estava morta. Isso é o que a gente chama da nossa capacidade inata de cura. A gente nasce com uma capacidade de se curar. E a natureza ensina isso para a gente todos os dias, né? Mas se curar, muitas vezes, não é só a gente voltar ao equilíbrio. Não é a gente voltar ao que era antes. Isso já é muito bom. Quando a gente é desafiado, quando a gente é ameaçado, e a gente consegue se autorregular e voltar ao que a gente era, tá ótimo. Mas a gente pode dar um passinho além, né? Então, ontem a Carla falou um pouquinho sobre florescer. E a gente vê muito isso que a gente chama de crescimento pós-traumático. Pessoas que passaram por traumas muito importantes, como foi o trauma que a gente vivenciou na pandemia, uma ruptura do que vinha sendo a nossa vida, e a gente vê essas pessoas saindo dessas situações, e aqui, gente, eu não estou querendo romantizar, não estou dizendo que não tem sofrimento, que não tem dor, tem. Mas, apesar da dor, a gente pode sair desses grandes desafios, dessas grandes crises da nossa vida, crescendo, apreciando mais a vida, apreciando pequenos detalhes da vida, mudando as nossas prioridades, trocando a ordem, invertendo a hierarquia das nossas prioridades. A gente pode sair se sentindo mais forte, a gente pode sair com as nossas relações fortalecidas. E isso nem sempre é ter mais relações, mas é ter melhores relações, né? E acho que esses momentos de crise mostram pra gente que, de repente, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser um músico dentro do hospital, a gente pode ser parte de um coral, a gente pode estar aqui, 3 médicos numa mesa, falando sobre felicidade, por que não, né? E muitas vezes isso convida a gente para uma mudança muito profunda, uma mudança espiritual mesmo, né? Então, acho que cada um de nós aqui gostaria de falar muitas coisas para vocês, mas o nosso tempo está se encerrando. Então, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi com a professora Lia Diskin, que é uma professora de meditação muito querida de nós todos aqui. E a professora Lia,
diz que a gente medita, o objetivo final da meditação não é cuidar da nossa saúde, embora a gente saiba que quando a gente medita, várias coisas da nossa saúde melhoram. O objetivo da meditação não é a gente simplesmente se conhecer mais, mas é a gente se conhecer mais para se tornar uma presença mais amigável no mundo. E eu acho que o nosso mundo precisa muito disso hoje, né? Da gente poder se tornar presenças mais amigáveis, né? Então eu vou passar a palavra para a Tieme para as considerações finais dela. Eu quero honrar aqui também a Wangari Maathai. Alguém conhece a Wangari Maathai? Pouquíssimas pessoas ou ninguém. Depois vocês dão ali uma pesquisada, é com W, tá? Wangari Maathai, com 2 As logo no início. Ela foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2004. Ela fundou um movimento Green Belt no Quênia. E ela, junto com outras mulheres da comunidade ali do seu país, plantaram mais de 30 milhões de árvores. E isso se tornou um movimento não só de sustentabilidade, de recuperação, mas de se apropriar novamente daquilo que era deles, a perceber que eles tinham que plantar a comida que eles tinham que consumir. E ela conseguiu mudar toda uma história de dominação. Infelizmente, ela faleceu em 2011, mas é alguém que eu quero honrar, pedindo para que a gente possa semear um pouquinho de autoconhecimento, de autorregulação, de autocuidado, de compaixão. Em primeiro lugar, com você, autocompaixão, mas com as outras pessoas, inclusive com quem a gente não gosta. A gente aprendeu bastante aqui, não é verdade? Porque ele tem o seu papel, mas também com os outros seres e com a natureza. E eu quero parabenizar esse congresso por utilizar a luz natural, por a gente ter uma vista para a natureza. Não sei se vocês perceberam, eu filmei a capivara um monte para minha filha, que está lá em casa, né? Eu tenho que falar sobre isso. E toda a inclusão que eu vi aqui. Então, gostaria de agradecer também ali aos tradutores de Libras, a vocês, que nos ensinam atenção plena, porque eles precisam de toda essa atenção para estar ouvindo. E as pessoas também com deficiência visual, que a gente sabe que estão aqui, a gente não se descreveu para vocês, não é o nosso hábito, mas eu também quero honrar e agradecer. E o Henrique também vai para as palavras finais. Gente, eu quero, antes de terminar, só lembrar algo que eu tenho aprendido, que tem sido muito importante para mim, que o medo e a solidão adoecem. Eles têm seu papel, mas se a gente não enxerga bem e se mergulha neles, a gente adoece. Sobretudo o medo faz a gente se defender muito. Quando a gente se defende, a gente não consegue viver verdadeiramente. Eu acredito que a felicidade tem uma relação direta com a nossa capacidade de ser quem a gente é. Como o Jorge Trevisol falou numa canção das últimas que ele cantou. Se alguém aqui... A gente é muito criado para ser alguém na vida, né? Se alguém aqui ainda está ansiando por pensar... querendo ser alguém na vida, eu quero lembrar que ainda existe tempo de desistir de ser alguém na vida, para investir em outro projeto, no projeto de ser você na vida. E se você já se tornou alguém na vida, verifique se esse alguém é você mesmo. Verifique se essa pessoa é quem te contaram que você tinha que ser ou quem você achou que você tinha que ser. Porque no fundo é tudo sobre conexão consigo, conexão com os outros, viver uma vida de verdade. Isso tem a ver com amor, né? Eu acredito muito, como vários palestrantes já falaram aqui, para ser feliz não é muito difícil da gente saber que é preciso vivenciar de alguma forma o amor, né? Não só receber, entregar, compartilhar. Para ter saúde é a mesma coisa. A cura está no amor. A única forma da cura acontecer é através de uma experiência de amor. Ame alguém, ame algo, ame uma coisa, ame uma causa, mas ame. Permita-se. E eu quero terminar com uma música para entregar para nós todos. Muito especial para mim. Talvez vocês já tenham ouvido. Se vocês já ouviram, eu convido a cada um de vocês para
ouvir como se fosse a primeira vez. E permitir que essa música entregue o que ela precisa entregar, que você sinta o que você tem para sentir. Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega. Quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Todo mundo, gente, tá na tela. Agora, vamos amar presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor.